Olá a todos, o objetivo desse vídeo é apresentar para vocês alguns conceitos introdutórios relacionados ao roteiro de laboratório número 6 da disciplina Laboratório de Programação Embarcada. Vamos lá. Como nas atividades anteriores, nós utilizaremos o MPLAB a partir da versão 5.15, o MPLAB XIDE, o compilador XC8 e o PixinLab com a placa PQDB, sendo que ela está presente a partir da versão 8.8. Na atividade de hoje, nós vamos trabalhar com o display de 7 segmentos. Antes de nós iniciarmos a atividade, vamos entender como funciona esse display. Cada display de 7 segmentos ele pode ser ligado ou desligado através de um bit de controle, assim como cada um dos segmentos que ele possui. Bom, essa é a estrutura básica do display de 7 segmentos, ou pelo menos desse conjunto de displays. Nós temos então 4 displays de 7 segmentos, nós temos um barramento de dados e um barramento de controle para esses displays, sendo que cada uma dessas entradas liga ou desliga o display, para que ele possa ser visto pelo usuário. E essas entradas, elas são responsáveis pela informação que está presente no display. Nós temos, o display recebe esse nome porque ele possui 7 segmentos, que são 7 LEDs que vão estar ligados ou desligados, e em muitos casos, no nosso caso, a PQDB não possui o ponto, mas na maioria dos casos nós temos os 7 segmentos e o ponto, contemplando então 8 bits. Uma característica interessante é que a mesma informação, nós vamos ver como tratar isso, a mesma informação é fornecida para todos os displays. Vocês vejam que aqui o segmento de dados de entrada é o mesmo para todos eles. Então, para que nós possamos enxergar uma informação aqui que seja variada, por exemplo, uma contagem 1234, nós precisamos trabalhar com a exibição de cada uma dessas informações dentro de um tempo que gere uma percepção agradável para o usuário. Tá? Essa informação vai ficar mais clara no decorrer do vídeo, mas significa que nós teremos que fazer uma multiplexação no tempo para que cada um desses displays seja exibido em um momento diferente. Então, enquanto o display 1 está ligado, os outros estão desligados e ele está exibindo a informação 1, por exemplo. Em uma parcela de tempo depois, o display 2 vai estar ligado, exibindo a informação 2 e os outros desligados. O display 3 exibindo a informação 3 e os outros desligados. O display 4 exibindo a informação 4, os outros desligados. Mas essa multiplexação, essa mudança no tempo, esse intervalo é tão rápido que nos gera uma sensação de que todos estão ligados ao mesmo tempo, com informações diferentes entre eles, tá? E sendo exibidas em cada um deles. Então nós vamos ver isso nesse vídeo, na atividade de hoje. Uma outra informação importante também, que nós devemos sempre ter acesso a essa informação, se o nosso display de 7 segmentos ele é catodo comum ou anodo comum. Quando ele é anodo comum, significa que todos os anodos estão ligados juntos. Significa que o nível alto do nosso LED, todos eles estão ligados juntos. Se todos estão ligados juntos, para que eu ative o meu LED, eu preciso colocar nível baixo nele. Preciso colocar 0. Se ele é catodo comum, significa que todos os catodos estão ligados juntos. Significa que todos os níveis baixos, o valor baixo que eu preciso colocar no LED, eles estão ligados juntos. Então, para que eu ligue o LED, eu preciso colocar nível alto nele. Então, significa que para que eu acenda esse segmento em um dispositivo que é catodo comum, eu preciso colocar 1 para que ele acenda. Para que eu acenda esse segmento em um dispositivo que é anodo comum, eu preciso colocar 0. Então, fiquem atentos a essa informação, porque caso você coloque, você tenha como objetivo, vou até desenhar aqui, você tenha como objetivo desenhar, escrever 2
né? Você vai escrever 2 nos seus displays. Então, a representação do 2 seria essa. Estou pintando os segmentos que estariam coloridos. Para que eu represente 2 em um catodo comum, eu preciso colocar 1 em cada um desses segmentos. Mas caso eu coloque 1 em cada um desses segmentos e ele seja anodo comum, esses segmentos estarão desligados. Então a exibição nesse outro display ela vai ser exatamente oposta. Ficarão ligados somente os displays, os segmentos que são opostos. Bom, vou explicar de um outro modo isso aqui para vocês. Então, aqui nós temos o catodo comum, e nós temos cada um dos segmentos, segmento A, B, C, D, E, F e G. Esses segmentos seguem essa ordem A, B, C, D, E, F e G. Para que eu ligue desse modo e exiba o dígito 2, realize a exibição do dígito 2 em um catodo comum, eu preciso então fornecer as informações 1 para A, 1 para B, 0 para C, 1 para D, 1 para E, 0 para F e 1 para G. Se essa mesma informação for fornecida para um display que seja anodo comum, ele vai realizar uma exibição incorreta, que na verdade é o oposto, é o complemento da exibição. Nós teremos, para que eu consiga exibir em um anodo comum a informação 2, se ele é anodo comum, eu preciso fazer com que os segmentos A, B, C, D, E, F e G sejam exatamente o oposto. Eu preciso fornecer 0 para A, 0 para B, 0 para G, 0 para E e 0 para D. Então vocês verão que é 0 para B, 1 para C, 0 para D, 0 para E, 1 para F e 0 para G. Então vocês vejam que é a representação oposta para cada um deles. Nós vamos ver isso nos códigos e na prática como funciona. Essa é apenas uma breve introdução. Bom, apresentando aqui dentro do nosso contexto, nós temos 3D, que é o responsável por realizar a configuração. Vamos adotar aqui, admitir que o port D é o port que controla esse nosso LED, depois esse display de 7 segmentos, cada um deles. Então, quando eu realizo essa especificação 3D 00, significa que eu estou configurando todos os 8 terminais como terminais de saída. Então lembre-se que esse 0, aqui a representação em hexadecimal, ela equivale a 8 sinais iguais a 0. E quando você encontra somente 0, você pode lembrar que ele é de saída, output. Se eu quisesse configurar 3D como todos de entrada, eu faria com que todos eles fossem iguais a 1. E aí você pode fazer essa relação com input. E ao invés de 0, 0, a saída, o valor de 3D seria FF. E as variações dentro desse intervalo vão definir quais portas, quais terminais são de entrada e quais são de saída. Então essa é a configuração 3D. A partir daí, tendo configurado o sentido de cada um desses terminais, eu posso configurar qual é o valor que esse terminal recebe. Então aqui, utilizando o BitClear e BitSet, eu vou fornecer um valor 0 ou um valor 1 para cada um desses ports. Vamos então seguir essa exibição, esses códigos e os comentários para verificar como funciona o nosso display de 7 segmentos aqui do exemplo. Quando eu coloco, lembrando que de 0 a 7 eu estou trabalhando nos segmentos de A até G e no ponto. Eu tenho 8 representações. Porte D, 0, eu desligo o primeiro segmento. Então A está desligado.
Quando eu coloco igual a 0, porque eu utilizei clear. Quando eu ligo o 1, quando eu realizo um set no port D, no terminal 1, ele liga o segmento. Então eu realizei aqui um clear, aqui um set, e em todos os outros vocês vão ver, eu realizo clear. Então 0 aqui para E, 0 para F, 0 para G. Os dois únicos que são ligados são B e C. Nós vamos ver que por essa ligação, inclusive o nosso ponto também está desligado. Com B e C ligados, nós temos a representação do dígito 1. Como essa informação, nós tivemos que colocar a informação 1 no nosso segmento para que ele seja ligado, então nós podemos já saber que esse segmento trabalha com cátodo comum. Então eu coloquei 1 no meu segmento, ele ligou. Se ele fosse anodo comum, para ligação do meu segmento eu teria que colocar 0. Voltando, né, à especificação, à proposta do trabalho. Nós vimos como é a representação do 1, vamos agora fazer a representação do 2. Para a representação do 2, nós vamos definir, do mesmo modo que o anterior, que nossos segmentos, que o nosso display é cátodo comum. Como ele é cátodo comum, significa que eu preciso colocar 1 ou nível alto no meu segmento para que ele esteja ligado. Eu quero representar o número 2. Para que o número 2 seja representado, eu vou só ajustar a cor aqui. Para que o número 2 seja representado, eu preciso que A esteja ligado, que B esteja ligado, que G esteja ligado, que E esteja ligado e que também D esteja ligado. Essa é a representação. Como eu definir que ele é cátodo, para que eu ligue, eu preciso colocar nível 1. E então eu vou trabalhar aqui nos meus bit set ou bit clear. Eu preciso então realizar um set no primeiro port, um set no segundo, clear no segmento C, um set no segmento D, set no segmento E, clear no segmento F, set no segmento G e, no caso, como nós não estamos usando o ponto, clear no segmento do ponto. A partir daí, nós temos a seguinte representação binária para esse segmento, para esse display: 1, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0. Aqui nós temos o bit mais significativo e aqui o bit menos significativo. A nossa representação binária, então, desse valor seria 0, 1, né, lendo de baixo para cima aqui do mais significativo para o menos, 0, 1, 1, 0, 1, 1. A representação em hexadecimal, então, eu tenho 5, que são esses primeiros 4 bits, mais à esquerda, que são os bits mais significativos que nós temos. Então, vou escrever aqui um pouquinho acima, 5. E para os próximos 4 bits, eu tenho a representação que equivale à letra B. Então, tenho 5 aqui e 8 mais 2 dá 10, que é A, mais 1, 11, que a representação é B. Então, 5B. Se eu coloco, ao invés de todas essas linhas, se eu fizer com que port D receba 5B em hexa, ou 0101, 1011 em binário, eu estou realizando essa mesma configuração para os meus segmentos desse display. Nós temos aqui a representação do 9 também. Vou só lembrá-los que para que o 9 seja representado, nós temos que deixar desligado somente o segmento E
e nós estamos trabalhando com o display catodo comum. E eu deixo essa atividade para vocês realizarem. Agora nós vamos para a codificação. Na codificação nós vamos realizar essas primeiras duas atividades. Ligar cada um dos segmentos. Então vamos escolher um dos displays e ligar cada um dos segmentos. E depois apresentar os dígitos de 0 até F nesses segmentos. Vamos lá. Nós temos aqui o MPLAB. Esse projeto já foi criado como nos exemplos anteriores, então se você tem alguma dúvida a respeito da criação do projeto, você pode acessar os exemplos anteriores, os vídeos anteriores. Nós fizemos o carregamento das bibliotecas config e IO, então vocês vejam aqui config e IO, que são as bibliotecas disponibilizadas para que a PQDB funcione junto ao PixinLab. Nós temos aqui também uma biblioteca Delay, é uma biblioteca que foi desenvolvida em atividades anteriores. Ela possui uma função atraso, e essa função atraso determina um tempo de aguardo, de espera, como o nome diz, de atraso na exibição de informações. Então ela fornece uma função atraso que vai ser utilizada algumas vezes. E nós temos o PIC18F4520.H, que está entre os sinais de maior e menor, porque essa biblioteca é fornecida pelo compilador, pelo XC8. Temos aqui então o código fornecido. O código que vocês veem no roteiro não possui esse cabeçalho. Então nós temos a configuração dos pinos, a definição de algumas variáveis, a definição do meu loop, depois alguns valores que nós vamos trabalhar neles agora no vídeo. Então vamos lá. Analisando o que nós temos aqui. Para a nossa configuração inicial do nosso ambiente, para essa configuração nós temos o pino de Enable, o pino de Clock e o pino de dados. Se eu quero saber o que esse pino faz, ou qual a função dele, onde ele está definido, se não ocorreu a definição aqui no cabeçalho, significa que esse pino ele está definido dentro de algumas dessas bibliotecas. O que eu posso fazer é abrir a biblioteca, então eu posso ir lá em io.c, verificar se está lá dentro. Ou eu seguro o Ctrl do meu teclado e clico com o botão esquerdo sobre a variável, sobre essa definição, e ela vai diretamente para dentro da onde está definido, que, como eu disse, é IO, aqui io.h eu tenho o pino de dados, que é o pino D6 definido. Nós temos o mesmo para o Enable e para os outros pinos, então vocês podem verificar o que cada um desses faz. Então foram definidos os pinos de Enable, Clock e de dados como pinos de saída. Foi definido também que o pino desse display, o pino D0, como saída. Então aqui nós temos a configuração da direção dos meus sinais. Próximas definições são três variáveis. Uma variável de tempo, que vai ser utilizada dentro da função atraso, e nós vamos trabalhar nesse valor para verificar o intervalo. Uma variável do tipo inteiro, que é valor. Essa variável vai ser utilizada para a exibição de um valor nos displays de 7 segmentos. E outras duas variáveis auxiliares para contagem. Então nós iniciamos o nosso laço. Existe a função digitalWrite. DigitalWrite e DigitalRead, elas funcionam de maneira semelhante a as funções que possuem o mesmo nome no Arduino, mas a implementação delas é diferente, porque nós estamos trabalhando em outra arquitetura de microcontrolador. Se você quiser conhecer mais a respeito de como essa função é implementada, você pode então segurar o Ctrl, clicar sobre ela, verificar o que ela faz. Na verdade, ela define o pino para cada um dos ports, tá, que nós vamos escrever. E aqui então é definido que o display 1, que está ligado a esse pino, que também já foi definido, ele vai estar em nível baixo, desligado. Esse sinal, só para nós relembrarmos que nós já vimos,
voltando ali alguns slides, é o sinal referente a essa área. São os sinais que ligam ou desligam os displays. Então, quando ele estiver desligado, mesmo que eu envie alguma informação para esse display, essa informação não será exibida. Então, o que eu estou fazendo ali é desligando o display, ok? Através daquele código. Então, o display está desligado. Tenho aqui também minha variável valor, que eu quero que ela sempre esteja dentro do meu valor de 8 bits. Ela vai fazer uma contagem binária de 0 a 255, exibindo essa contagem através dos 8 bits, dos 8 segmentos do meu display. Então, cada um deles vai ser ligado de maneira sequencial, de A até F, no nosso caso, como uma contagem binária. Vai ser possível verificar isso. Aqui nós temos alguns códigos para o controle do envio das informações para o nosso display. Então, inicialmente, o pino de clock ele vai para nível baixo, então tem uma borda de descida. Eu vou fazer uma varredura de 8 localizações do meu display de 7 segmentos, os 7 segmentos mais o ponto. A cada uma dessas iterações eu vou selecionar o meu pino de dados, enviar um valor e realizar um pulso no pino de clock. Então, nível alto, nível baixo, realizei um pulso, enviei a primeira informação. Faço um deslocamento nessa informação. Volto, envio a próxima informação, mais um pulso. Próxima informação, mais um pulso. Após o envio de todas as informações, o Enable é colocado em nível alto. Lembrem-se que aqui ele foi definido somente a direção, e aqui eu faço com que ele seja colocado em nível alto. A informação então é recebida, sendo que ela já está estabilizada. O Enable é colocado em nível baixo e eu ligo meu display. Existe um tempo de atraso, então essa informação será exibida durante um tempo no meu display, esse segmento ligado. Eu realizo um acréscimo no meu valor de x, o valor tinha sido inicializado com 0, agora ele vai valer 1. Então, o próximo display, todos os displays estavam desligados, agora o primeiro segmento do display vai estar ligado. O resto da divisão, o módulo com 256 é 1, e ele vai realizar a ligação do primeiro segmento. Depois de fazer todo esse processo, ele é igual a 2, então ele faz a ligação do segundo segmento. Quando ele for igual a 3, ele vai fazer a ligação do primeiro e do segundo segmentos, e assim por diante. Vou compilar esse código e nós vamos ver o funcionamento do mesmo no PixinLab. Foi carregado o meu código, então vocês podem ver aqui, nós temos uma contagem iniciando com esse primeiro segmento que é o menos significativo, então eu tenho A, B, C, D, E, F, G, o ponto não está aqui representado. Essa contagem está sendo feita, vocês podem acompanhar a contagem aqui também por esses LEDs que estão aqui representados. Então nós vamos ter essa contagem. É interessante nós lembrarmos que esse tempo, esse atraso, ele vai influenciar diretamente nesse tempo de contagem, no tempo de exibição dessa informação. Então eu vou mudar aqui de 300 para 700. E nós vamos analisar a mudança que ocorre nessa temporização, na ligação dos displays. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A contagem binária está sendo feita com um intervalo maior de exibição para cada valor, porque esse intervalo, esse tempo, o valor dessa variável é maior. Então eu consigo ver por mais tempo o meu valor. Se eu coloco um valor muito menor aqui, acompanhar essa contagem se torna um pouco mais difícil. Então vocês vejam que os valores dos 3 primeiros bits a gente já não consegue acompanhar, porque eles estão muito rápidos. Agora vamos apresentar então alguns valores aqui dentro. Então vou voltar aqui para uma faixa de 500.
E agora, ao invés de exibir a representação de cada um dos dígitos, de cada um dos segmentos, nós vamos representar os dígitos. Bom, foi realizada uma modificação no código e aqui nós temos agora um vetor onde estão contidas as representações de todos os dígitos referentes às quantidades de 0 até 15. Então aqui eu tenho a representação do 0, 1, 2, como nós já vimos, 5b é a representação do 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F, de 0 a 15. Agora, ao invés de representar cada um dos segmentos, eu quero que esse valor represente um conjunto de segmentos devidamente ligados para que eles forneçam uma informação do dígito para nós. Eu coloquei aqui com o resto da divisão para 16, porque nós temos aqui definido somente os valores de 0 a 15, 16 itens. Então nós temos os valores e temos aqui, mudamos a nossa variável de exibição. Agora a nossa variável não vai mais atuar diretamente em cima de cada um dos segmentos, mas sim de um conjunto de segmentos pré-definidos. Vou compilar o código. E podemos verificar que agora ele realiza uma contagem. A cada ciclo ele exibe um daqueles valores que foi pré-definido dentro desse vetor. O x continua sendo um contador, ele é char, então ele continua contando de 0 a 255, mas o value recebe somente de 0 a 15, que são as representações que nós temos. Então essa é a primeira parte. Nós temos então a representação aqui em um display, o controle dos segmentos e a exibição de alguns dígitos de 0 a f. A próxima atividade é a realização de exibição de informações em dois displays. Então vamos lá para o nosso código. Nós temos agora um outro código. Esse código ele possui algumas informações que eu vou repassar com vocês. Nós temos esse vetor, nós já conhecemos esse vetor. Foi definida uma variável display. Essa variável vai ser responsável pela máquina de estados. Então ela vai definir qual é o display que será exibido no momento. Nós então vamos definir valores para que sejam exibidos em cada um dos displays, através dessas variáveis V0 até V3. Definir um valor inicial, que seria 4, 3, 2, 1. Nós temos agora, no modo inicial, nós tínhamos definido somente um display como saída, agora nós definimos o segundo display. Nós temos essa inicialização, nada mais é do que aquilo que nós já fizemos anteriormente no outro código, só que agora nós criamos essa função e vamos começar a utilizá-la. Então existe uma redução de código na visualização dentro da main e uma reutilização desse código de maneira mais fácil, mais flexível. Temos a própria definição do tempo e nós temos aqui, como já foi definido o valor de V, eu utilizo esse código para que V possa ser dividido em cada um dos dígitos nas suas unidades de milhar, centena, dezena e unidade. A próxima linha, nós já vimos esse funcionamento também, eu desligo os displays 1 e 2. Eu vou escrever 0 em todos eles, deixá-los sem informação. E agora nós chegamos aqui em um switch, onde cada um dos displays vai ser selecionado para a sua exibição. Então nós temos aqui a exibição do primeiro display. Então eu vou exibir o valor V0 dentro dele, sendo que V0 é o valor das unidades. E caso eu tenha aqui dentro das unidades, como nós temos aqui 1, ele vai ler o valor 0,6, que está dentro desse vetor, e vai exibir no meu display de 7 segmentos 1. Vou escrever, vou ligar o display, escrevi, e aí vejam que esse
write nada mais é do que aquele código que nós tínhamos lá também. O que nós já fizemos em aulas anteriores, nós estamos aplicando aqui. O código que inicialmente, esse código estava dentro da main, foi transformado em uma função, SOWrite, e agora nós utilizamos somente essa função de maneira mais simples, sabendo o funcionamento dela. Então, fazemos só a chamada e enviamos o valor. Digital write, o display é ligado. Após a ligação do display, ele está sendo exibido, então o próximo estado a ser utilizado é o display 1, e existe um atraso no tempo. Após esse atraso, então, o código sai do case, ele volta para o início do for, verifica novamente o valor de V0, V1, V2, V3, desliga os displays, coloca 0 e agora o display vale 1. Então ele vem para o case 1. É escrito o valor V1, é ligado o display 2, e o display 2 vai ser próximo, até aqui deveria ser 0. Então ele, do display 1, quando ele está no display 0, ele vai para o display 1. Quando ele está no display 1, ele vai para o display 0 e esse ciclo vai ocorrer de maneira contínua. E nós vamos exibir esses valores. Então vou compilar esse código e nós vamos ver o funcionamento no Pixinlab. Então nós temos aqui, ele está de modo invertido, porque aqui eu tenho 0, 1, 2, 3. Tá? Então esse é o display 0 e esse é o display 1. Então nós vemos aqui a exibição de um deles, quando eu tenho o display 0 definido, a exibição de um deles, e depois de um tempo, existe um atraso, e depois de um tempo a exibição do segundo. Nós podemos fazer com que cada um deles fique mais tempo sendo exibido, para isso eu posso aumentar esse tempo aqui. Então vou compilar de novo, carregar. E agora nós vamos ver um tempo maior de exibição de cada um para cada um dos displays. Eu quero então agora gerar aquela sensação que foi descrita anteriormente de que os dois estão ligados ao mesmo tempo. Isso não existe, nós já estamos mostrando aqui, eles não ficam ligados ao mesmo tempo, mas eu posso gerar no usuário essa sensação através da multiplexação do tempo. Então vamos lá, vou colocar aqui o valor 50. Vou realizar novamente a compilação, carregando o meu código. Gera a sensação que os dois estão ligados ao mesmo tempo, mas nós sabemos que isso não ocorre, porque nós já fizemos a análise do código. Vamos analisar então agora a próxima proposta, que é a apresentação da informação em todos os displays. Vamos lá. Para a apresentação da informação em todos os displays, nós colocamos algumas informações adicionais. Adicionamos aqui o ADC. O ADC ele faz a leitura do nosso potenciômetro, então nós vamos poder variar esse valor conforme a entrada fornecida pelo potenciômetro, para que nós não tenhamos um valor fixo. Tá? Então nós continuamos aqui com o nosso vetor, com o nosso controle de displays, com nossas variáveis para o carregamento do valor de cada um dos nossos displays. Nós iniciamos com a definição de todos os pinos, como pinos de saída. Iniciamos o nosso sistema com o enable, o clock. Iniciamos também um ADC. No momento não precisamos saber ainda como ele funciona. Tá? Vai ser tema de uma próxima aula, um próximo vídeo. Então nós só utilizaremos ele agora. Definimos um tempo, vamos colocar aqui um tempo de 500 novamente. O valor de V não é mais definido de maneira fixa, ele recebe o valor de ADC, então sempre que eu movimentar o potenciômetro, esse valor muda, e o valor de V0 até V3 muda também, sendo que cada um deles recebe unidade de milhar, centena, dezena e unidade. Realizo o desligamento de todos os displays, escrevo 0 no barramento de dados. Como o display ele é iniciado com 0, o primeiro display a ser exibido é o display mais à esquerda, o display 0, onde o valor é colocado nele, ele é ligado.
já é feito direcionamento para o próximo display e um tempo de atraso para a multiplexação é feito. Após a realização dessa função, desse conjunto de instruções, então o código chega ao seu final, é lido se uma variação ocorreu novamente no ADC, os displays são desligados, o valor, todos recebem um valor 0 e o display 1 então recebe a informação, ele é ligado e aguarda um tempo. O próximo display é o 2, então no próximo ciclo o display 2 recebe o valor, ele é ligado e aguarda um tempo. O próximo display é o 3, ele recebe a informação, é ligado, aguarda um tempo, o próximo display é o 0 e assim esse ciclo se mantém. Vamos carregar então a informação com relação a esse código. Vocês vão ver que nós temos ainda aquele problema do display, né? A multiplexação. Meu tempo está muito lento, ele fica muito tempo exibindo cada um deles, um tempo muito longo, então isso faz com que gere em nós a sensação de que eles não estão ligados ao mesmo tempo, o que é verdade. Se eu mudo aqui o valor, eu preciso esperar esse ciclo passar para que eu veja o valor atualizado. Vamos diminuir então o tempo. Esse tempo vai para 300. Ao colocar em 300, vocês perceberão que melhora essa temporização, mas nós ainda continuamos não conseguindo exibir de modo mais real a alteração no potenciômetro. Então vou fazer uma mudança drástica, eu vou colocar aqui 50. Fazer esse carregamento. Vocês vejam que com 50 o valor ele já aparece por mais tempo para nós, mas gera uma sensação de desconforto. Então eu vou variando aqui o meu potenciômetro e o valor varia no display. O que nós podemos fazer? Colocar, e aí isso está diretamente ligado ao funcionamento do hardware, o tempo de resposta, né? Fiquem atentos que se você, por exemplo, no seu código coloca o tempo 5, mas o seu clock não é de 8 MHz, essa sensação, todo o sistema vai funcionar de maneira diferente. Então vou carregar agora com o meu tempo 5, temos agora a sensação que todos estão ligados ao mesmo tempo. E a variação do potenciômetro ela já é exibida diretamente ali. Bom, então apresentamos as informações em todos os displays. Agora o que o roteiro solicita é que vocês mostrem o número 1 em todos os displays e repitam para o número 2 até o número 9 em todos os displays também. Uma próxima proposta é que vocês liguem cada um dos LEDs do barramento a cada 2 segundos e quando todos os LEDs estiverem acesos, o programa deve apagá-los e reiniciar o procedimento. É semelhante à contagem que foi mostrada para vocês. E a última atividade é que vocês apresentem uma contagem crescente de representação decimal. Significa que nós não vamos utilizar aqui nessa contagem as representações A, B, C, D, E e F. Vão ser valores, dígitos de 0 a 9. Vocês vão representar de 0 a 9.999 no display de 7 segmentos. Então essas são as atividades previstas. Espero ter auxiliado vocês no entendimento dessa estrutura e quaisquer dúvidas eu estou à disposição. Um abraço.